Salve a todos, salve a todas. 16 de fevereiro de 2024. Capítulo 9. Considerações finais. Desbloqueio energético. Enquanto esses capítulos se desdobram, mediante o intermédio da psicografia abençoada, irmãos vários perdidos na escuridão e dor do tormento recebem descargas anímicas que reanimam as consciências perturbadas e perdidas no uso desenfreado das drogas, que carcomem não só vísceras e neurônios do corpo material, como principalmente cria buracos e lacunas nos campos sutis dos indivíduos envolvidos. Os casos são tão graves e extremados que, para que não se tenha uma perda irreparável de corpos sutis, se faz misto em reencarnações compulsórias, que, devido à incapacidade ectoplasmática para desenvolver os órgãos, acabam incorrendo em abortos espontâneos por uma formação congênita do feto. Mister fazer nota que esses casos são exceções e ocorrem não só pelo que já foi dito, como também pelas múltiplas implicações envolvidas, principalmente no que se refere a sentimentos de antipatia despertado no contato entre mãe e filho. Sendo ser uma engenharia ignorada em grande parte pela vossa ciência material, os caminhos para a existência física não são tão simplórios como querem argumentar alguns. O homem é ser espiritual dotado de uma multiplicidade de corpos que se coadunam pela consciência e na consciência. Nada mais nefasto ao espírito do que a falta de percepção de que somos consciência, luz e amor. Quando a consciência restringe o ser a apenas uma forma corpórea, ela por si só já se inviabiliza, mas ainda a restituição ectoplasmática é sem maiores problemas. No entanto, quando o ser faz uso da destrutividade, todo ser paulatinamente sofre os desideratos que ele promove na carne. A dor, a alegria, o amor são realidades dos planos extrasensoriais, apenas singularmente experienciadas na matéria. As grandes sensações se encontram na sutileza dos corpos sutis ignorados em grande parte pela atual ciência médica. O uso das drogas mutila e ataca primordialmente os demais corpos sutis. O cigarro, o álcool, a maconha, substâncias entorpecentes tidas como legais por não trazerem transtornos imediatos à saúde corpórea, inutilizam órgãos e sistemas, forçando o usuário a abandonar o corpo físico a tratamentos regenerativos por ter causado danos às suas verdadeiras funções vitais. Se essa opção é dada a casos acima narrados, não podemos dizer o mesmo dos usuários de crack, cocaína e heroína. Nesses casos, os danos costumam ser tão nefastos cuja regeneração se realiza na própria materialidade. Disso resulta reencarnações compulsórias com sequelas fetais. Fazendo uso de uma técnica pouco utilizada e difundida nos processos reencarnatórios, acabam utilizando por ser uma das maneiras mais efetivas de se readquirir consciência e reparar seus campos vibracionais atingidos. A técnica se faz utilizando a gravidez de um usuário, acoplando em seu campo áurico dependentes químicos em estados precários e degenerativos, com a finalidade de adquirir ectoplasma e reiniciar um processo de construção dos corpos sutis tão destruídos. Reconstrução seria mais perfeito. Uma reconstrução desses corpos sutis. É uma engenharia muito impactante, e essa foi uma das que me trouxe o pedido de não mais lembrar dessas saídas fora do corpo, né? Eu via um ser, é uma loucura assim, porque parecia que a gente estava vendo no microscópio, mas ao mesmo tempo estava a olho nu. Então, era um ser achatado, sabe? Uma panqueca. Então, ele estava no formato de uma panqueca completamente achatada, arredondada. Mas você olhava para aquela panqueca, era um ser humano. Mas o louco, até aí tudo bem, estava tranquilo, a gente foi observando vários situações parecidas, mas esse em especial, o nariz dele era um pênis imenso. Era um pênis que era maior que o corpo dele. Como eu vou usar o termo de uma deformidade mesmo.
E a cena, para mim, foi aterrorizadora, assim, eu, puf, que é isso? Né? Porque tinha era muito feio. Era muito feio, era muito estranho, era muito esquisito. E aí, com todas as repercussões do que aquilo representa, que não vou entrar muito no caso, no mérito, mas tinha a ver mesmo essa questão, né, da cocaína e o cheirar cocaína, com essa questão muito dessa sexualidade muito exacerbada e muito aflorada. Pegou com essa relação assim, né? E desse cara era um dependente em muitos sentidos, né? Tanto do sexo quanto do próprio cheirar, era estranhíssimo. Eu podia assim, não quero ver isso mais não. Pelo menos não é que eu não quero ver, não quero lembrar mais de estar vendo essas coisas. Porque essa imagem realmente me marcou muito. Seres como esse não têm condições sutis vibracionais de reproduzirem, moderarem um corpo. O corpo é moderado a partir dessas vibrações, dessa. Porra, tá mal hoje, né? Deixa eu trazer assim. O corpo, esse corpo físico, ele é gerado a partir de uma modelagem de diversos, de um outro corpo sutil. Ele tem um molde. O molde desse cara e de diversos outros não possibilita a confecção de um corpo, nem um corpo que fosse completamente ou muito deformado. Não, não se consegue processar. Então, uma das formas que tem sido feita, não sei em que pé que anda isso atualmente, mas que era comum se realizar, era, aquela usuária, mais do que usuária, que era dependente química, vai ter um filho, vai engravidar, na verdade, a partir dessa gravidez, dezenas, às vezes, dezenas, dúzias de seres como esse vão se aproximar. A gravidez dessa moça, na maioria das vezes, não vai para frente, vai ter aborto espontâneo pelo próprio processo do organismo dela. Ela não vai parar com o uso das drogas, ela não vai parar com a vida que teve, ela não vai diminuir absolutamente nada, não vai se dar condições para o desenvolvimento desse feto. Mas, ao mesmo tempo, esses seres, nesse curto espaço, 1 mês, 2 meses, 1 semana, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, consegue já ir dando elementos de reconstituição desse corpo sutil. É mais ou menos um pouco disso, dessa engenharia que eles estão trazendo. É lindamente assustador, ou terrivelmente belo, alguma coisa assim. Esses casos precisam muitas vezes ser repetidos de 3 a 4 vezes até que se torne possível o nascimento, que quando ocorre a criança já nasce, por vezes, dependente química. A realidade das drogas é nefasta e dura, enxergada apenas do ponto de vista material dificulta a percepção, alcance destruidor que ela tem. Quando eu li isso, eu falei assim, não, por que esses caras estão falando? Esse pessoal viaja demais. Mas aí eu fui apontar e fui ver, né? Tem realmente os filhos de mães usuárias acabam inúmeras vezes nascendo com a dependência química. E é dessa perspectiva do espaço, muitas vezes seres que se encontram desencarnados ou que se encontravam desencarnados nessa relação de dependência mesmo. Então é como se fosse, olha, passa no corpo lá porque se auxilia e auxilia. É louco. A gravidez gestativa de usuários de drogas, que em sua grande totalidade resulta em abortos espontâneos, é resultado desse conluio de usuários. Até aqui, gravidez é sublime. Nesse caso, enquanto um é gerado,
Os demais, em torno de 15 a 20, recebem a energia balsâmica. As crianças já nascem toxicômanos são, em grande parte, usuários que têm, dessa forma e por essas vias, a única chance de reestabelecer seus debilitados corpos sutis. É dessa forma que, a cada respiração, ainda que em dificuldade, para esses seres, eles reintegram o seu ser na plenitude do cosmos. Não ouvidemos mais esclarecimento aos jovens das consequências do uso das drogas. Há hoje a possibilidade de mostrar os danos terríveis do vício fazendo uso da fotoquímica e outros aparelhos que captam ainda com mais precisão os campos sutis. Parte dos usuários recuperam sua consciência através dos choques anímicos, tão conhecido na literatura kardecista e nas reuniões de desobsessão. A aproximação dos usuários com os médios facilitam despertar e lhes dão meios mais efetivos de recuperação de seus corpos danificados. Essa danificação e as dificuldades que ela encerra é que, em alguns níveis energéticos de nosso corpo sutil, não se tem rins, baços, fígados, neurônios e outros órgãos como estamos acostumados a entender. O que se tem são funções que regulam e representam capacidades energéticas do corpo de luz. Assim, danificar as narinas do plano espiritual através do uso da cocaína representa perder a sensibilidade olfativa, comprometer a organização sensória, isso para falar do mínimo. Em muitos casos, esses danos impossibilitam a criação de um duplo etérico saudável, que, por sua vez, impossibilita a criação de um corpo saudável, de modo que se torna emergencial, caso não se queira ter todo o desenvolvimento espiritual comprometido, incursões na carne para reaver condições energéticas de reestruturar partes tão nefastamente perdidas e violentadas. São as leis da vida prosseguindo, dando prosseguimento aos atos de cada um, tenha sido ele consciente ou não de suas ações. Que a paz e a luz estejam convosco. Dr. Bernardo Guimarães, 7 de janeiro, fevereiro, março, abril de 2002. Essa parte aqui, volto lá no moço do nariz, quando ele fala, deixa eu até retornar aqui, porque a imagem ficou melhor para possível esclarecimento, entendimento. Assim, é isso, né? Vamos pegar do início. Essa danificação e as dificuldades que ela encerra é que alguns níveis energéticos de nossa alma, nosso corpo sutil, não se tem rins, baços, fígados, neurônios e outros órgãos como estamos acostumados a entender. O que se tem são funções que regulam e representam capacidades energéticas do corpo de luz. Assim, danificar as narinas no plano físico através do uso da cocaína representa perder a sensibilidade olfativa, comprometer a organização sensória, isso para falar do mínimo. É esse falar do mínimo que eu retorno, porque o nariz é louco, tá? É difícil a sustentação assim, pelo menos por minha parte, outros já vão entender. Outros talvez vão ficar mais tranquilos. Mas o nariz e diversos outros órgãos, aqui eles se manifestam fisicamente, com uma especificação, cheiro com o nariz, degusto com a língua, pego e toco com as mãos. Em um nível de sensibilidade pouco maior, você pode tocar com os olhos, você pode ver com as mãos, você pode sentir cheirar com o ouvido. Tem aí os sinestésicos que não me deixam mais mentir sozinho. Da perspectiva da cá, ou de cá do invisível, esses circuitos têm outras conexões ainda mais complexas. O nariz tem uma relação com o genital, com a energia reprodutiva muito grande.
aqui eu estou tentando criar o circuito para mostrar aquele cara que tinha... O nariz dele é um pênis. Era um pênis. E ele só tinha um pênis. Todo ele foi reduzido praticamente a isso. Um pênis. E é essa doideira. E é essa loucura. Vou para a parte final. Assim chegamos ao término das exposições desse seminário realizado no plano espiritual. Desnecessário dizer a necessidade de estudos, informações e seminários como esses no plano material. Cada vez se faz mais urgente, mais cedo, a informação do tão nefasto são as drogas. No entanto, para os amigos espirituais, o enfoque não são as drogas e sim a espiritualização. Do que pude entender ao trabalhar com os amigos é que, na visão da espiritualidade, as drogas não é somente um componente narcotizante. Drogas são componentes que possibilitam a tomada de consciência e da luz interior. Nesse viés, o olhar que eles tentam passar é que a droga materializada corresponde a um sentimento, desejo e expressão imaterial, a um correlato indissociável entre um e outro, matéria e energia e vice-versa. Assim, o combate às drogas não é a opressão aos usuários, e sim a tentativa de dar mais consciência e luz aos seres. Quando os amigos não falam de combater as drogas, eles não estão falando de construção de presídio, diminuição da maioridade penal. Pelo contrário, eles estão falando de educação espiritual, autoconhecimento e busca por si mesmo. Esse é o combate a ser realizado e passa por todos nós que lidamos com religião. Espiritualidade, para ser mais preciso, seja ela qual for. Mais do que nunca, eles enfatizam o desenvolvimento do espírito e da espiritualidade, findando os separatismos e as intransigências religiosas. Assim é. Então, aos poucos, vou levando ao ar. Vamos ver como é que vai se desdobrar tudo isso. A maioria dos que eu tenho feito passa incólume, poucos acessos, não tem realmente uma grande, ampla divulgação, mas está aí o material. Importante jogar nessas teias das telecomunicações o material é para essa rede a gente ir fazendo essas interconexões e conexões dentro dessa rede. Como eu expliquei no primeiro capítulo da gravação, meses atrás, praticamente, acho que ainda estava no ano passado, ou no início desse ano, não vou recordar mais. Eu escolhi gravar justamente aqui na terrinha, não deu para ficar mais dentro da terra ali, porque o mato tá alto, então não entrei, mas é para aproveitar essa energia, que é uma energia altamente regeneradora, para auxiliar usuários, dependentes, codependentes, educadores, cada um, todos nós, na conscientização do que é isso e como que implica. Né? Como eu falei também em alguns outros capítulos, eu trabalhei com a Maril, os espaciais, na intoxicação planetária. Né? Essa obra ela é um fundamento, um sustentáculo da intoxicação planetária. É um livro que publicaremos aí, esse nós vamos fazer a publicação. Outro ponto é que eu vi aqui, isso aqui é para registro para mim, assim, né? Preciso ficar registrando. É que eu ficava assim, gente, doutor Bernardo, quem que é esse tal de doutor Bernardo? E agora, quando ele foi trabalhar justamente essa parte da engenharia genética, eu falei assim, olha para você ver que doideira, que maluquice, né? É uma forma que possibilita um acesso, uma transição para a energia do Melar. Melar é um amigo que
traz ingredientes aí dessa tecnologia genética de uma forma muito interessante. E ao Bernardo e o Melar, eu não vou falar que são a mesma pessoa, mas eu vou dizer que aqui nesse momento eu conseguia captar só o Melar, desculpa, só o doutor Bernardo mesmo, porque ele fez uma aparição mais pública, e em outros momentos de amadurecimento, décadas depois, né? 2002, 2024, porra, 2 décadas depois, dá para a gente captar com outras frequências, com outros nomes, com outros requintes, com outros níveis de informação e utilização mais próximo do que eles são mesmo. Mais próximo, ainda óbvio, não captamos como é. Não tem nem como um ser como o Melar comunicar conosco nessa figura, nessa forma que a gente se encontra. Não dá conexão, não dá download. A civilização dele, infinitamente, no que se refere às engenharias genéticas e outras tecnologias, muito à frente da nossa. Muitíssimo à frente da nossa. E esse ogro aqui está começando a balbuciar agora essa linguagem da biologia, né? Essa linguagem da vida. Mas isso eu conto outra hora. Mentira, né? Tem que ser agora. Eu conto agora e paro. A história como ela é a seguinte. Somate falou que ia me apresentar um amigo. Assim, massa, legal, vamos conhecer seu amigo, eu quero conhecer. Somate é um amigo espiritual, desculpa, um amigo espacial, Soul Matters. E aí ele falou que ia me apresentar. Falei assim, massa, legal, prepara aí. Tá. E aí o moço vira para mim e fala que a civilização dele estava descobrindo, muito próximo de descobrir, entender o que é a vida. Eu virei esses meus momentos gloriosos de pura e profunda sabedoria, né? E arrogância. Eu interrompi a comunicação. Eu não vou ficar conversando com um cara que acha que a civilização dele é o píncaro das galáxias, que não sabe o que é vida. Interrompi, fui deitar, fui dormir, vida seguiu. Estou eu lá fazendo mestrado, e eu fiz, o meu orientador era da física, aí ele fala de Schrödinger, e de como Schrödinger, a pronúncia não está bonita não, mas como Schrödinger faz uma revolução no campo da biologia ao perguntar o que é a vida. Aí eu olhei e falei assim, mas como assim? O que você está falando? Ele revoluciona parte da biologia, ou dá um novo campo para a biologia, ao trazer essas perguntas e buscar algumas respostas. Aí eu pergunto-me assim, então quer dizer que a gente não sabe o que é vida? Para mim, isso já era uma pergunta respondida há 350 bilhões de anos, todo mundo sabe o que é vida? Aí eu fui ver que não. Quando eu cheguei em casa, eu peço gentilmente, calmamente, você topa voltar a conversar comigo? Desculpa. E aí, esses caras têm uma humildade, né, muito grande. Eles não têm a arrogância que a gente tem, né? Aí ele conversou de novo comigo. E foi aí que a gente foi desenvolvendo alguns trabalhos, algumas outras coisas. Beijo grande em todos vocês. Leiam, divulguem, compartilhem, questionem. Vamos poseando um pouco sobre isso, sobre tudo isso. Beijo grande aí.